Bom dia, galera. Nós vamos começar agora aqui uma sequência de aulas. Ok, beleza, Matheus, tranquilo. A ideia, como eu falei lá no grupo para vocês, é introduzir essa parte de desenvolvimento front-end e um pouco de back-end também, tá? Mas a gente vai focar um pouco mais no front, por alguns motivos, assim, digamos que a parte de desenvolvimento web, que é tecnologias e sistemas web, né? Ela, digamos assim, é mais focada no lado do front, mas ela precisa de uma estrutura externa, né, para fazer rodar as rotas e tal, mas não é necessária, né? Dá para você fazer somente ali uma página estática, standalone, né, ou monolítica, como falam, e a gente já vem vendo o Node como back-end. Na parte de banco de dados, né, a gente já tem uma certa experiência, viu lá, configurou, né, a conexão com o banco, fez alguns sistemas. Então a ideia é a gente juntar esses dois conhecimentos aí na parte final do curso para rodar o projeto de fato, e vocês vão ver uma diferença, assim, né? E eu coloquei aqui, tá? Então a ideia é a gente vai começar uma sequência de aulas de Next e, consequentemente, o React. E aí vocês me perguntam, professor, mas tem outros frameworks de desenvolvimento, como o Angular, o Vue, o não sei, o Gatsby, tem alguns outros mais utilizados ou menos, ou desenvolvimento web com Python. Bom, galera, aqui é a stack que eu estou passando esses conceitos. Alguns conceitos são comuns para todos esses frameworks, tá? E eu vou falando quais são esses, beleza? Mas é baseado aqui em JavaScript, tá? E tendo uma certa experiência, essa stack, né, que é o conjunto de ferramentas que a gente está aprendendo, ela vai te garantir conseguir fazer um deploy, botar em produção mesmo um sistema, tá? E esse é que é o objetivo. E o outro é porque a experiência que eu tenho é com esses frameworks, tá? Já utilizei Angular, não gostei, né? Vocês podem talvez, parece uma vaga de Angular para mim quando eu me formei. Aí vocês, com base nesse conhecimento, comecem a estudar e vocês vão conseguir, né, desenvolver também, tá? Beleza? Então é basicamente isso. No final das contas é porque o que eu tenho mais experiência, ok? Mas vocês estejam abertos para contribuir também. Bom, então tá. Aqui eu coloquei o que é o React.js, né? Algum de vocês dois que estão, digamos, presentes, né? O Matheus está respondendo por chat, o Cristiano pode falar se quiser. Já desenvolveu alguma coisa com o React? React Native. Tu fez um aplicativo. Vocês dois fizeram no React Native. Beleza, então a base, né, de componentes, de forma de utilização, de organização, vocês já viram, né? A gente vai dar digamos assim, uma revisada, porque pode ter aluno que não fez, mas assim, é uma revisão rápida. É, é, e a gente vai ver tudo isso com o Next.js, beleza? Para vocês terem essa ideia, o que é um, o que é outro, e eu já coloquei aqui uns termos para facilitar esse entendimento. Então, o React, ele é uma biblioteca JavaScript para criar interfaces de usuário. Coloquei aqui, né, um símbolo de atenção. React não é um framework, tá? Se a gente abrir aqui o site do React,
Essa é a descrição, o Requete, eu coloquei, né? React. Aqui, o site principal dele, né? Ele fala, é uma biblioteca JavaScript para criar interfaces de usuário. Né? Então, aqui ele tem umas outras características aqui que eles levantam, né? Ele é declarativo, baseado em componentes, né? Aprenda uma vez, use em qualquer lugar, ou seja, a ideia de componentes serem reutilizáveis, né? Um componente simples, aqui ele dá um exemplo, e aí a gente vai entrando com mais calma em cada detalhe dele aqui. Mas, deixa eu ver o que eu coloquei aqui no meu histórico. React é uma biblioteca que você importa para o JavaScript, né? Para o Node, digamos assim. E não é exatamente um framework. O que é isso? Um framework, ele meio que sozinho, ele tem as ferramentas para você criar tudo que você precisa. O React, ele precisa de complementos para conseguir colocar. Ele precisa de outras bibliotecas, muitas vezes, para conseguir fazer um sistema rodar e cumprir algum objetivo, tá? Então, não é uma solução completa e muitas vezes você precisará de usar outras bibliotecas com o React para formar qualquer solução. O React não assume nada sobre as outras partes em nenhuma solução. Aqui é só para gente. Eu não estou aqui querendo rebaixar o React. Na verdade, o Next ele é baseado no React. Só que o Next é um framework, tá? Que importa o React e faz a coisa acontecer. Beleza? Tá claro isso? Vamos então continuar. Se vocês estiverem com dúvidas, vocês falem. Então, eu coloquei aqui o que são os frameworks para a gente deixar mais claro, né? Os frameworks são flexíveis, embora alguns, né, afirmem ser. Desculpa, frameworks não são flexíveis, ou seja, eles não sofrem muitas alterações. Quando você segue um modelo, se você sair daquele modelo, você pode começar a ter erros, instabilidades, tá? O modelo que eu estou falando, a forma de fazer como o framework está configurado, né? Então, o React ele é bem mais por ele ser uma biblioteca, ele é genérico, que você pode importar para outros frameworks utilizar ele, né? Tanto que ele é a base para várias outras, aí sim, frameworks, né? O React Native nesse sentido, você pode ter o React para mapas, tem outras funções que o React assume, tá? Então, o React para web, ele é chamado de React JS mesmo, tá? Então, um framework geralmente quer que você codifique tudo de uma certa maneira. Se você tentar se desviar dessa maneira, a estrutura geralmente acaba brigando com você por isso, né? Os frameworks também costumam ser grandes e cheios de recursos, que alguns você nem usa, né? Se você precisar usar apenas um pequeno pedaço deles, você deve incluir toda ou qualquer parte de uma maneira, né? Todo ele para usar uma parte, muitas vezes. É certo que este ponto está mudando hoje, mas ainda assim não está o ideal. Alguns frameworks estão se tornando modulares, o que eu acho ótimo, mas sou um grande fã da filosofia dura do Unix. Eu peguei a referência de uma parte de um porque estava falando sobre esse assunto, né? E por isso que ele falou em primeira pessoa. Escreva programas que fazem uma coisa e a fazem bem. Escreva programas para trabalharem juntos. A minha ideia é que vocês fiquem bem claro que existe uma forma hoje em dia de organizar o seu código, porque muito dificilmente você vai trabalhar sozinho, só você dando manutenção no código, só você fazendo tudo. Não. Possivelmente vocês vão se formar, mandar o currículo para algum local, trabalhar numa empresa aqui, e vocês vão trabalhar com outras pessoas, baixando do GitHub um projeto, e você vai ter que seguir meio que normas para
se encontrar no código, tá? Normalmente tem uma filosofia de organização do código de cada equipe, cada projeto, né? Times. E daí hoje em dia foi desenvolvido, hoje em dia há algum tempo já, alguns padrões, tá? E é essa ideia que eu quero passar para vocês também. Então eu coloquei aqui ler todos os conceitos fundamentais do React.js reunidos nesse único artigo do Medium, que é atualizado em agosto de 2019. Aí eu vou deixar como tarefa para vocês, né, abrir aqui esse All the Fundamentals React.js. Deixa eu ver aqui se abre aqui só para a gente dar uma olhada. All the Fundamentals. Ele não está achando. Deixa eu abrir aqui pelo outro, que aquele meu programinha ele não abre o link. Eu tenho que abrir pelo outro aqui. Aqui agora ele abre. Deixa eu ver se ele vai. Vamos copiar e colar. Coloquei aí no chat para vocês. Se quiser acompanhando. Eita, não abriu. Digitei alguma coisa errada. É o R que sobrou aqui. Considere esse primeiro, peguem esse segundo. Ou eu passei errado, sei lá. Aqui. Então, uma hora vocês vão chegar. E eu achei bem interessante essa daqui como leitura inicial. Que, como vocês sabem, professor, passa um livro desses frameworks, dessas bibliotecas, eles ficam defasados muito rápido, né? Então, por isso que a documentação, né, dos sites oficiais dele e alguns blogs auxiliam essa leitura de fundamentos, tá? Então, eu indico muito vocês darem uma olhada. É de 2019, né? Então, a gente já está em 2022. Pode estar um pouco, mas a base está aqui. As coisas novas, eu vou falando para vocês. Mas é isso que ele fala. Ó, React é uma biblioteca JavaScript, como que eu falei, não exatamente um framework. Aquela frase eu peguei daqui, daí ele fala que é para criar user interfaces. Então, é uma linguagem descritiva. Ele trabalha no DOM. E aqui eu vou passar um conceito. Eu não vou entrar muito em detalhe, vou deixar para vocês lerem, tá? Para a gente. E basicamente, qual foi a sacada que fez o React ser muito utilizado? Ele trouxe um conceito chamado Virtual DOM, tá? Virtual DOM. Vou botar Virtual DOM React aqui. Tem agora até o Shadow DOM e tal. E aqui, ó. E objetos internos. Aqui da documentação original do React, né? O Virtual DOM, ou VDOM, é um conceito de programação onde uma representação ideal ou virtual da interface do usuário é mantida em memória e sincronizada com o DOM real por uma biblioteca do React DOM. Esse processo é chamado de reconciliação. Essa abordagem permite a API declarativa do React. O que é essa a API declarativa, né? Você meio que fala, você descreve o que você quer fazer e manda para um resolvedor do React. Você manda para a biblioteca dele. E o React monta para você a página. Basicamente isso. Assim, você escreve o que você quer e. Professor, mas esse é o conceito de interpretação de linguagem de programação. Sim, mas a forma como ele faz foi, digamos, disruptiva, para falar uma palavra da moda. Mas, você diz ao React qual state. Aqui falando de state, vocês já devem ter, né, ouvido esse termo, a parte do estado, né? O que é esse estado? Estado de uma variável, estado de um vetor, estado de um objeto em um certo momento, enquanto a página é renderizada, né? Então, basicamente é o estado. Existem alguns momentos do estado para uma coisa, para um objeto, um botão, uma tabela aparecer na tela, né?
ela é atualizada, ela está atualizando, esses são estados, né? Ela está sendo renderizada, ela foi finalizada. Você controla meio que um ciclo de vida de um objeto, de alguma coisa aparecer em tela, tá? Então, você diz ao React qual state que você quer que a interface do usuário esteja, e ele garante que o DOM seja igual a esse state em algum momento, tá? Ele pode demorar um pouquinho, pode fazer isso no final do carregamento, pode fazer antes. Isso abstrai a manipulação de atributos. O que é a manipulação de atributos? Você não fica controlando, fazendo aquele find element by ID e dá um append, tá? Você não controla a tão baixo nível assim. O React faz isso para você. A manipulação de eventos e atualização manual do DOM, que, caso ao contrário, você teria que usar para construir o seu aplicativo, né, o seu app. Dado que Virtual DOM, então imagine o Virtual DOM como se fosse uma árvore temporária que vai atualizar a árvore principal da página, é mais um padrão do que uma tecnologia específica. As pessoas às vezes citam querendo dizer coisas diferentes. No mundo do React, o termo Virtual DOM é o que geralmente geralmente associado aos elementos do React, uma vez que eles são objetos representando a interface do usuário. O React, contudo, também usa objetos internos chamados de fibers para conter informações adicionais sobre a árvore de componentes. Ele também pode ser considerado parte da implementação do Virtual DOM do React. Professor, fiquei um pouco confuso, não estou entendendo direito. Leem depois com calma, peguem esses nomes, procurem. Aqui ele fala do Shadow DOM, é a mesma coisa que Virtual DOM. A resposta é não, eles são diferentes. O Shadow DOM é uma tecnologia do navegador desenhada principalmente para conter variáveis e CSS no escopo do Web Components. O Virtual DOM é um conceito implementado por bibliotecas em JavaScript em cima das APIs do navegador. O que é o React Fiber, né, que ele citou aqui? Fiber é um novo motor de reconciliação do React a partir da versão 16. Seu objetivo principal é habilitar a renderização incremental no Virtual DOM. Bom, basicamente, eles definiram um script, um protocolo de como atualizar o DOM, tá? E te deu funções e maneiras de controlar isso, né? De manter estado, de recuperar, de colocar listeners nos objetos, tá? E o React controla isso para você e você tem que ficar aí chamando, né, elementos que vão fazer as coisas mais complicadas. Bom, mas eu queria primeiro passar esse conceito de Virtual DOM para vocês, mais geral. Tranquilo? Vocês já tinham ouvido falar? Vocês já sabiam? Matheus, Cristiano? Como que era meio que o funcionamento do React lá mais baixo nível, assim, que tinha pelo menos esse conceito. Shadow DOM React Fiber é a primeira vez que vejo. Certo, do Virtual DOM, mas assim, aí você, a professora tem dificuldade em inglês, cara, instala esse plugin do Google Tradutor, caso você não tenha ainda, clica nele aqui e fala traduzir essa página e ele, né, traduz quase que perfeitamente, tá? Aqui, daí dá para você ler, entender melhor, né? E ele vai falando de a reconciliação que ele fala lá, né? Como que ele faz isso de fato mesmo, tá? Vou pedir para vocês como leitura obrigatória, tá? Aí ele dá aqui alguns exemplos. Aí eu vou falar, bom, a gente vai já chegar lá, a gente vai já para uma parte mais prática, tá? De mão na massa aqui. Só quero introduzir alguns conceitos. E o nosso querido Next, né? Que seria tipo, os caras acertaram, ao meu ver, até na escolha do nome do framework, do que eles estão trabalhando. Que seria tipo o próximo passo, né? O próximo,
framework aí. Vocês podem já ter percebido isso. Professor, todo ano aparece uma coisa nova, uma tecnologia nova. Realmente, todo ano não. A cada 4 meses teve um tempo que aparecia, você tinha que correr, se atualizar. Mas a impressão que eu estou tendo, e vocês talvez, a ideia é que vocês criem a própria impressão de vocês sobre esse assunto, é que está se consolidando algumas coisas, tá? O Next não é novo, também de 2019 já falava, eu não sei quando ele foi realmente criado, o React menos ainda, tem algum tempo, e é difícil, ao meu ver, surgir uma coisa que vai substituir totalmente. O que pode surgir são atualizações que vão melhorar o que realmente está dando certo. O que a comunidade, quem desenvolve, quem trabalha, fala, cara, isso daqui poderia ser implementado logo desse jeito para não dar tanto trabalho. Basicamente isso. Então bota logo junto que todo mundo está usando. Ou seja, vocês vão ver aqui, cara, não precisa a gente controlar as rotas como a gente fazia no React na mão. Vamos facilitar esse negócio aqui. Vamos deixar as rotas implícitas, que ele lê uma pasta e ele cria a rota automaticamente. Deixa esse script configurado por padrão. E quem fez isso? O Next. O Next fez isso, tá? Ou seja, vocês vão ver aqui umas diferenças. Aí aqui tem 3 conceitos que eu queria que deixar bem claro para vocês, e muitos de vocês já sabem, eu já falei também. A parte de criação de páginas estáticas, ou seja, o que é uma página estática? Que você acessa o URL, ela baixa do servidor, e ela baixa e você, nos links, você navega sem atualizar conteúdo, sem modificar a árvore, sem modificar o DOM com interações, entendeu? Sem renderizar novamente. Amigo, você só navega entre páginas e normalmente um blog é mais ou menos assim. Então são páginas estáticas, beleza? Bem por cima aqui, tá? Nós temos o conceito de server-side rendering, né? O que é esse conceito aqui, o SSR? A renderização é feita no lado do servidor. Ou seja, eu não estou falando aqui de mensagem de get e return, não. Eu estou falando que ele cria a página HTML, isso, os handlebars, quando a gente tá, até agora, por exemplo, em banco de dados 2, a gente estava usando meio que o server-side render. Vou botar aqui esse link para vocês lerem também aqui, que a página é construída no lado do servidor e ela mandada somente para meio que plotar, atualizar o teu DOM ali, entendeu? Então ela não é o conceito de cliente e servidor, onde no navegador é moldada a página, não. Essa ideia de a página é construída, renderizada, né? Os elementos são juntados com as partes que vão criar ele do lado do servidor. Essa é uma forma. E o Next faz isso? Faz. Ele faz páginas estáticas. Professor, eu quero fazer uma página só para mostrar o meu currículo, a minha foto, o que eu sei programar, a minha experiência, onde eu já trabalhei e o meu zap. Entrou e tem isso. Você faz uma página simples, quase que um HTML puro. Você consegue fazer. Para que usar o Next para fazer isso? Calma que vocês vão ter essa noção, tá? Lógico que você vai estar utilizando a fábrica da Ferrari para fazer uma bicicleta. Sei lá, bicicleta também eu não sei, alguma coisa mais simples, mas tem as suas. Pela facilidade, às vezes é até legal, pela facilidade que o Next te dá na hora de fazer um deploy. Então,
é interessante saber o que ele pode fazer de simples até o mais. O mais complexo seria essa parte aqui. Esse daqui também tem uma complexidade aqui, que foi o que o SPA. O que é SPA? É Single Page Application, uma página de aplicação única, né? Onde você renderiza as suas coisas do lado do cliente, ó, Client Side Rendering. E então ele deixa muito rápido. A primeira vez que você acessa, ele demora um pouco mais, mas as outras coisas, ele fica muito rápido. Eu já falei sobre isso aqui. Aqui, ó, o Gmail é um client-side rendering, tá? Ó, hoje eu tinha uma reunião aqui. Quando você clica, ele meio que carrega, a estrutura já está carregada do lado do cliente. Alguma outra coisa ele pode dar uma atualizada, mas é isso. Então, nós temos essas três classes de desenvolvimento web, digamos assim, que você pode combinar até. E eu falo para vocês também, a segunda leitura obrigatória é essa daqui que eu coloquei, sei lá, onde é que está aqui? Será que eu não abri? Aqui, Rendering on the Web, tá? Muito bom esse material aqui também. Ele fala de SSR, CSR, né, que é o cliente, Rehydration, que é um outro conceito aqui, um pré-rendering, tá? A parte de renderização, tá? Também, novamente, para facilitar, para vocês entenderem, vocês abrem em inglês e em português, ele está trazendo muito bem. Ele fala da parte desse desempenho, onde, né, um conceito aqui da parte quando carrega os seus arquivos que você desenvolveu, né? Então, TTFB, Time to First Byte, ou seja, visto como o tempo entre clicar em um link e o primeiro bit de conteúdo que chega. Então, isso é medido, né? First Paint, a primeira vez que qualquer pixel fica visível para o usuário. First Contentful Paint, o momento em que um conteúdo solicitado, corpo do artigo, se torna visível. E TTI, Time to Interactive, o momento em que uma página se torna interativa. Então, são conceitos que estão por trás aí da renderização no servidor e, na verdade, é compartilhado esses conceitos também com a renderização estática e com a renderização do lado do cliente. Todos eles têm a diferença entre eles em cima desses conceitos aqui, tá? Vocês percebam que existe teoria para você entender de fato, tá? Então é por isso que eu estou falando aqui para vocês darem uma lida nessa parte, que é como se fosse a indicação dos livros aqui para vocês realmente entenderem o que vocês estão fazendo, tá? Sobre esse assunto. Então, dá para combinar a renderização no servidor com renderização no cliente, como eu falei para vocês, e é isso. Tem todo a renderização parcial, trisomorphic. Tá. Aí, beleza. Vamos continuar aqui. Opa, cliquei errado. Aí, o que eu falei aqui? Então, aqui era para clicar aqui no próprio next.org, né? Abrir aqui a documentação do Next original. Aí, o que ele fala? Perceba que lá do React ele fala, ele parece que ele deixa bem claro, né? O React é uma biblioteca. O React. O Next é um framework, the React Framework for Production. Ou seja, já deixa bem claro e assim, grande, né? O Next é uma implementação da biblioteca do React, baseado no React, colocando ferramentas que te ajudam para colocar uma aplicação em produção muito rápido. Ou seja, o que é colocar em produção? Publicar para o usuário externo poder utilizar. Então, Next lhe fornece
a melhor experiência de desenvolvimento com todas as features, né? Com todas as ferramentas que você precisa para a produção. Ó, Hybrid Static, que a gente acabou de falar, e Server Render, TypeScript Support, ou seja, o JavaScript com declaração de tipo. Nós vamos dar uma. A gente vai olhar essa parte aqui também, tá? Porque é o que está ficando como base aí, conceito, né, obrigatório, pelo menos para você saber. Se você falar, professor, não me acostumei, está sendo improdutivo para mim, você pode fazer em JavaScript puro, não tem problema nesse sentido. Mas aqui ele corrige alguns futuros problemas, tá? Utilizar o JavaScript com tipagem. Então, Smart Building, Route Prefetching, ou seja, a parte de roteamento ele já é pré-configurada, tá? E mais, não precisa de configuração para esse negócio funcionar. Por isso que o React, o Next, ele é fácil. Ele deixa o teu projeto meio que pronto só para você, cara, cria um arquivo aqui dentro dessa página que você vai ter as telas do teu do teu sistema funcionando, né? Cria uma página CSS que essa tela que você criou ela já vai encontrar. Tipo, ele facilitou a vida. Por isso que o Next ele está sendo onde é que ele é utilizado. Aqui as outras coisas que ele, as outras características dele, tá? Onde ele está sendo utilizado. O Uber utiliza, GitHub, Netflix, Twitch, Docker, ou seja, né, as grandes ferramentas que a gente utiliza, grandes empresas e pequenas também, né? Aqui tem alguns exemplos, né, para você ver como que fica as páginas, né? De finanças. Vou botar aqui sei lá, de notícias aqui, né? Deixa eu ver uma aqui de notícias, uma página de notícias feita em Next. É um portal, né? Eu não fiz isso antes aqui para ver qual que era a melhorzinha, mas sei lá, essa daqui, o Blambly. Aqui ele não mostra o link do negócio, acho que mostra o que não apertei errado aqui. Professor, mas isso aqui parece um WordPress, né? Na verdade, tá bem simples essa página aqui, né? Mas ele tem essas animações aqui. Bom, tem que ver o que dá para interagir. E é isso, dá para fazer sistemas, e-commerce, né? Que seria sistema de vendas, Ticketmaster aqui. Tem uma forma de você saber se a página é feita em React ou não. Basicamente, você pode exibir o código-fonte da página e ele vem aqui, ó, ou aquele... Ele vem uns scripts aqui embaixo que ele fala que é feito em Next, tá? Tô achando aqui, ou eu que ó, documento create. Não sei se esse cara aqui atualizou, se eu cliquei no ponto certo, mas dá para você encontrar. Bom, é isso. Vamos então fazer o nosso primeiro projeto, tá? Para a gente entender os conceitos. Como eu falei, a gente vai revisar, né, alguma coisa de Next, de React. Vocês falaram que tem mais experiência no Native, né? Então, algumas coisas são, né, semelhantes, mas então vamos criar aqui a nossa paginazinha, a nossa pastazinha aqui como de costume, da aula, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu modificar esse. Eu vou colocar que seja da aula, depois eu organizo. Só para. E aí, vocês têm que ter o Node, né, instalado. O ideal é que vocês tenham o Node atualizado. Coloquem aí no chat qual é a versão do Node de vocês, só para eu ver uma coisa. E tem Node Version. Para saber se
Vocês estão aí? 10. Vixe Maria, Cristiano, atualiza esse teu Node aí, vai dar ruim. Tu tá na versão 10? Pode até rodar, mas talvez... Como que é a melhor maneira de atualizar o Node? Cara, eu atualizei de uma maneira mais fácil, até botei aqui, ó, no meu roteirinho. Vejam se vocês têm, se esse comando aqui vai funcionar. NVM version. Vê aí, Cristiano, que o meu tá 0.33.8. Apareceu alguma coisa aí? Não foi. Então você não tem instalado, que é você está no Ubuntu ou no Windows? Você está no Linux ou no Windows? Então, eu acho que esse jeito é o melhor, porque é um gerenciador de atualização do Node, tá? Aí ele fala, ó, your must... Aí, eu acho que esse aqui já resolve a tua vida meio que rápido aqui agora. Instala o NVM. Opa, apertei errado aqui. E instala primeiro o NVM com esses comandos aí, bota esse curl aqui também, né? Curl para baixar esse SH aí. E ele fala que the NVM style create environment entry to logical. Eu não sei se você teria que desinstalar o Node antes. Bom, talvez você possa fazer isso depois da aula, para a gente não perder tanto tempo, mas atualiza o teu Node, tá? Pega a versão LTS, né? Download, clica aqui e instala do jeito que ele fala para instalar também. Mas o NVM depois fica bem mais fácil de você ficar atualizando, tá? Que daí é só você rodar esse código aqui. Depois de você ter o NVM instalado, você roda esse código aqui, ele instala sempre o último Node.js, tá? Mais atual. Então, por isso que o LTS, né? Por isso que o meu ficou... Já foi aqui. Então, show de bola. 17.3, isso, beleza. Então, pronto. O meu tá até, eu tô falando, é que eu botei para instalar o LTS. Eu não sei por que ele não instalou tá, agora tá atualizado o 13.2 mesmo, ó. Tipo, ó, já atualizou. Tipo, é muito fácil depois de você... agora eu tô atualizando. Eu gosto do LTS que, digamos, é o estável, né? Se você não botar a flag LTS, ele instala o último, que é o corrente, que também vai dar certo. Tem outras features implementadas e tal. Beleza, então show de bola. Estamos atualizados aqui para não dar erro e estamos na mesma pegada. Então, abram aí o terminal aqui na pasta, né, que vocês acabaram de criar, que a gente vai criar o nosso primeiro projeto, tá? Quem já criou um projeto React sabe que vocês possivelmente criaram com o comando npm, na verdade, mpx create react app, né? E aqui é bem semelhante. Bota npx create next app. Ou os caras não foram... E calma, não dê enter ainda não. Aqui vai ficar o primeiro, o nome da pasta do teu projeto, né? A gente vai criar vários projetos Next. Em toda aula, basicamente, a gente vai criar um novo projeto Next. A gente vai já pular essa parte de criação, né? A criação vai ser só nessa primeira aula. Depois vocês já vão saber como que cria. E para a gente ir testando, sempre ter, né, os projetos, digamos assim, standalone, né? Eles sendo
para não ter conflitos e tal. Eu vou botar então até números aqui, né? 01 exercícios, vou botar aqui, exercícios, que é o primeiro, digamos, o primeiro projeto para a gente testar e rever alguns conceitos, tá? Esse é o nome do nosso projeto. E daí dê Enter. Existem outras... Opa, deu erro aqui. Is not a function complete... Espera aí. Deixa eu ver aqui. Create. Isso daqui tinha dado erro. Peraí. Instalação falhou. É bom que vai na hora de... tá, já sei. Eu tô nesse contexto, ele não... Deixa eu fazer uma coisa aqui. O teu foi aí, Cristiano? É que aqui no Ubuntu é uma parte de... Ele ficou... Foi, né? Agora o meu vai também aqui. Agora eu vou fazer de novo aqui. Erros acontecem. Aqui nesse contexto, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu botar para ele atualizar o Node aqui. Ele vai colocar. Agora eu vou pedir para ele instalar aí com o npx create app. Vou botar aqui 01 exercícios. Agora foi. Errinhos que acontecem. A gente é da computação, sabe que às vezes a gente faz uma coisa, ele não vai, primeiro que tu faz de novo, ele vai, mas ali era só uma questão de contexto de atualização do Node, era como se eu tivesse atualizado o meu Node e ele não tivesse reconhecido que o Node estava atualizado, entendeu? Mais ou menos aquilo. Mas agora foi. Então a gente sempre cria um projeto Next, que é um projeto React, com esse comando, create next app, beleza? Aí ele até fala, foi criado com sucesso dentro do diretório que você acabou de criar, né? Então você entra dentro dele, entra dentro do teu projeto, então CD aqui, exercícios, ele tem uma estrutura de projetos, né? Ele tem uma estrutura aqui de pastas de arquivos menor do que o React criava, né? Então ele é mais enxuto. E ele fala que se você quiser startar um servidor de desenvolvimento, que é o que a gente vai fazer. Então nós temos esses três comandos, né? npm run dev, npm run build, que é para você construir a aplicação, para você fazer o deploy, e npm start, que é para você criar o app na maneira de produção. E a gente vai fazer isso mais na frente. Por enquanto, a gente vai fazer o npm run dev. Então, entra dentro do projeto, npm run dev, ele já startou o servidor, né? Então, ele já tem criado a parte do servidor web, que normalmente é criada em Express, né? Ele fala que a URL está no localhost 3000. Eu só quero mudar essa porta, daí você vai ter que ir lá dentro e mudar, tá? Mas basicamente, coloquei aqui errado. Então, pronto. Deixa eu fechar aqui. Meu computador está um pouquinho lento. Fechar aqui essas coisas para não comer tanta memória e entrar aqui no nosso projeto criado. Beleza, show de bola. Não muda quase nada, mas a nossa primeira página. Aí ele fala get started by editing pages index.js. Então vamos encontrar essa página aqui dentro. Esse aqui é o meu projeto de base. Um pouco cego aqui. Deixa eu abrir aqui, né, o projeto que a gente acabou de criar no VS Code. De confiar. E aqui a estrutura, né? A estrutura, basicamente, o package.json a gente já sabe, né? Ele já instala algumas dependências, né? Então, o React já está instalado, né? Na última versão. React DOM
que vai criar o Virtual DOM. O próprio Next é uma dependência, né? Tem a biblioteca do Next. E aqui o Dev Dependencies são aqui o ESLint e tal, também já é pré-configurado. Ele já vem com o Git Ignore, já pronto aqui para você fazer o deploy e ele não mandar, né, os node módulos para o GitHub, tá? Ou seja, ele já vem como um projeto GitHub configurado aqui, né? E outras coisas, ele fala para não mandar log, só vai o que é realmente importante, não manda nem o env, né, os arquivos as variáveis de desenvolvimento, né? Ele tem uma configuração do Next aqui, do ESLint também está pré-configurado. Aí, beleza, ele tem essa pasta que está meio oculta aqui, que é uma pasta .next. O que é essa pasta .next? Ela é basicamente, a gente não vai mexer nela agora, eu não sei nem se a gente na verdade não mexe nela. É como se fosse o motor do Next funcionando aqui para criar as nossas rotas, para fazer, né, o nosso servidor web funcionar, tá? Então ele está aqui e o Node Modules a gente já conhece, e daí ele tem essas 3 páginas por padrão aqui: o Pages, o Public e o Styles. Beleza? Esse é o modelo inicial que ele passa. Nós vamos ver que a gente vai se basear nele, mas vamos fazer umas pequenas melhorias aqui, tá? Para ficar mais organizado, criar outras pastas, e vocês vão ver mais para frente. Mas lá ele fala, entra lá no index.js. Quem se lembra já desenvolveu alguma coisa em React, basicamente, ó, nós temos cadê aqui? Tá, aqui dentro do Next que ele tem lá a página HTML, mas basicamente ele pega esse carinha a gente não mexe. Eu preciso... Como que o Next funciona? Ele funciona renderizando funções ou classes JavaScript. Vocês já viram essa diferença? Você manda, no final das contas aqui, o React ele é importado em algum arquivo e ele chama uma funçãozinha chamada render, que ele vai pegar o código que você passou JavaScript para ele, que tem HTML, pode ter CSS junto, e vai montar a página para você, tá? E basicamente, atualmente, ele utiliza a parte do ECMAScript de gerenciamento de módulos. Então, a gente exporta um módulo e também importa módulos dessa maneira. E os arquivos vão sendo lidos desse jeito, tá? Beleza? Então, a gente vai já criar os nossos componentes. A gente, na aula de hoje, vai ver alguns conceitos principais para vocês já entenderem o funcionamento e tal, a parte mais para frente. Mas, basicamente, ele fala, modifica isso. O que eu fiz aqui no meu roteiro? Eu coloquei assim, criar o nosso primeiro componente. Aí eu coloquei aqui, a didática vai ser assim, vamos implementar um código e depois vamos ressaltar o que tem de conteúdo e conceitos importantes sobre aquele código. Ter em mente que o Next roda baseado em um ambiente Node.js, por isso atualizamos usando o NPX, instalamos ele utilizando o NPX. E aí a gente instala bibliotecas também, utilizando o npm install, ou, na verdade, a gente usou o npm, né? Tem um outro gerenciador de pacotes que é o Yarn, que muda pouca coisa, mas fica a questão de gosto e qual utilizar. Ao criar os arquivos na pasta Pages, então deixa eu diminuir aqui, aqui está na raiz, a pasta Pages aqui, ó. Ao criar arquivos dentro dela, você automaticamente cria uma rota, tá? No React aí, por trás,
e ele já funciona. Então vamos fazer esse teste. Vamos criar um arquivo JS aqui dentro da pasta page, cria um arquivo, novo arquivo, vou chamar aqui de primeiro.js mesmo, tá? E o que precisa para você fazer uma tela, né, um componente para ser renderizado no seu navegador? Esse é o padrão. Você precisa exportar ele, né? Então, como que a gente exporta aqui? Export, esse é um padrão React, Next, tá? Ele até já completa aqui para mim. Exportação por default. E eu vou colocar aqui a nossa primeira página aqui, só um componente bem simples, como se fosse um Hello World. Vai chamar de primeiro. Ele vai ser, né, no estilo função aqui. E ele retorna alguma coisa. Ele retorna, né? Vamos retornar aqui um texto. Eu vou chamar aqui Hello World Next.js para manter aquele. Por que ele está dando erro aqui, né? Faltou o function. Faltou falar para ele, cara, é uma função que você está querendo falar. Ah, professor, dá para utilizar a função, o arrow function aqui? Até que dá, mas por padrão, nesse momento aqui, é bem comum você ver a declaração da função clássica aqui mesmo, tá? Desse jeito. Então, isso daqui, como que eu rodo o meu Next? Ele está rodando em background, né? Ele está rodando aqui em background, ó. Ele é como se ele já tivesse também o NodeMon instalado. Para facilitar, eu vou dar um Ctrl C aqui e vou abrir o meu terminal aqui internamente, que eu acho melhor para controlar, né? Então, eu derrubei o meu servidor Next, a minha página. Se eu atualizar, ele não vai encontrar. E vou dar o npm, qual é o comando? Run dev, né? Para rodar no ambiente de desenvolvimento. Ele vai lá no package.json e roda aquela linha aqui. Aí agora ele voltou novamente. Ele voltou, subiu, né? E eu controlo ele melhor aqui, os logs e tal. Tá aqui no VS Code mesmo. E daí, como que eu, sei lá, vejo essa imagem, esse texto aqui, né? Basta você. Esse cara aqui é como se ele estivesse apontando para a pasta Pages. Por que ele está abrindo esse conteúdo? Porque, por padrão na internet, ele vai procurar um arquivo chamado index e vai renderizar ele. Mas se eu falar para ele falar assim, barra primeiro, só barra primeiro, ele vai abrir o nosso Hello World Next.js, tá? Deu um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. Ou seja, olha a facilidade. Essa é o sistema de rotas do Next, tá? Se lembra quem fez aí alguma coisa em React, viu que você tinha que instalar o React Router DOM e configurar meio que na mão, e ir criando a rota, depois você criava a parte a parte ali do MVC, né, do controller. Bom, aqui é um pouco mais simplificado e o negócio funciona mais rápido. Então, daí, professor, eu quero separar aqui por sei lá, eu estou num blog de notícias, eu tenho páginas de usuário. Você pode ir criando pastas aqui dentro também. Eu vou botar aqui, ó, básicos, que a gente vai criar aqui uns exemplos básicos. Trazer o seu primeiro aqui para dentro da pasta que eu mover, né? Eu criei uma pasta chamada básicos, movi o meu primeiro para dentro dessa pasta. Se eu atualizar aqui, ó, ele já atualiza automático. Eu NodeMon rodando por trás. Ele fala, ó, erro 404, this page could not be found, né? Não pode ser encontrada. A gente viu os tipos de erros, né? Mas se eu colocar aqui básicos na minha rota e botar primeiro, ele já acha novamente a minha página. Beleza? Show de bola, primeira diferença. E assim a gente... então eu posso... esse é o link dessa página. Se eu pegar esse cara aqui, criar um segundo aqui, vou criar aqui, ó, um novo arquivo.
segundo.js. Pegar esse esquema aqui. E esse cara, ele tá o quê? Um texto plano, né? Ele tá um texto plano. Será que eu consigo colocar HTML aqui dentro dele? Vocês, como já viram no React, sabem que é possível, né? Por padrão, quando a gente começa a renderizar mais de uma linha, a gente coloca um parênteses aqui, tá? Eu tô aqui no segundo. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar assim para ele, cara, eu vou abrir uma div aqui, uma div, e criar eu criar um H1 aqui dentro. Ó, perceba que eu estou retornando tags HTML, né? Então, essa aqui é página 2. Beleza? E vou criar aqui uma... Qual é a tag para criar um hiperlink? Vocês estão aí. Pô, né? href? Isso, ele já completa aqui para mim, né? Aí, então, se eu colocar aqui... Será que eu tenho que colocar todo a URL? Vou colocar aqui toda a URL. Localhost / básicos. Caramba. Eu vou pegar dali, né? Melhor para garantir. Ver se a gente já faz uma página, digamos, estática. Ó, ele está trazendo HTTP. Bom, é bom porque é para garantir, né? Localhost 3000 básicos primeiro. E eu falo aqui, link para página 1. Né? Eu vou pegar esse código aqui, ó. Vou atualizar o meu primeiro aqui para ele ficar em link para a página 2, tá? Essa é a página 1, que é o primeiro. E ele link para a página 2. Vamos ver se vai dar certo. Salvei, ele já renderizou tudo para mim. Só que aqui eu tenho que mudar o segundo aqui também, né? Ó, ele até já meio que acha ali para mim. Então, no primeiro eu vou para a página 2, no segundo eu volto para a página 1. Vamos ver se funcionou aqui. Ó, ele fala, como eu fiz uns Ctrl S muito rápidos, aqui é só um warn, tá? Ele falou, about the performance full refresh. Aí você recarrega a página para ele atualizar as coisas. Às vezes não é um erro, não, é só um aviso. E daí ele apareceu, ó. Ó, e o nosso link está funcionando. Perceba que ele nem pega o HTML padrão, ele está pegando algum HTML aqui. E ele foi para a página 2. Ou seja, em 2 cliques, o que isso aqui nos permitiu? A gente criou uma página com navegação muito rápida, assim, lógico, dá para fazer isso aqui em HTML puro, mas usando toda uma estrutura e uma potencialidade aqui, tá? E o que a gente viu aqui? Que ele renderiza conteúdo HTML puro, né? Assim, tags puras aqui, não precisou a gente fazer nenhuma marcação extra. E basicamente ele junta também tô no primeiro aqui. Ele consegue colocar JavaScript dentro do HTML. E ele consegue colocar CSS dentro dessa estrutura aqui também. Uma coisa principal aqui, ó. Olha aqui uma coisa. Exiba o código-fonte aqui. Exibir código-fonte da página. Não é a melhor quebra de linha. Marque aí o quebra de linha. Não está sendo o melhor jeito de visualizar. Então é melhor eu inspecionar aqui mesmo. Tá? Inspecionem os elementos. Aqui está a página HTML, né? Aqui no head. Ó. Ele tem o head, ele tem o body, né? O que a gente já viu. Ou seja, ele montou a estrutura, ele está importando, né, as partes do next aqui. Ele já importa os scripts aqui no final, ó. E se eu abrir aqui uma outra, eu vou abrir um novo link aqui, tá? Vou clicar aqui para ele abrir com uma nova aba e vou inspecionar também. Olha aqui, ele tem essa estrutura para essa página aqui também.
Quem fez alguma coisa em React consegue falar uma diferenciação aqui dos códigos desses dois códigos aqui que a gente está vendo até agora? Ou não? Eu não sei se eu consigo ver uma página aqui em React. Por padrão, o React ele é cliente-side rendering. Ele é renderizado no cliente. Você intercepta as requisições para e ele cria normalmente um monobloco aqui, um bloco base que ele vai injetando código. O Next, cada página tua, cada tela sua, ela, por padrão, dá para você mudar isso para ele ficar um SPA, mas ele ele tem a sua própria estrutura de cada página é única. Cada tela tem um HTML com head, body e os meta tags que facilitam muito o que? O SEO das páginas, tá? A otimização para motores de busca. Lógico que o React tem bibliotecas que você pode importar e configurar isso, mas o Next ele já deixa isso implícito. Então, se você colocar ali bem direitinho o título da página, né, que vai aparecer aqui em cima, ele configurar ele da maneira correta, você consegue encontrar as páginas nos motores de busca mais facilmente. Aí, o que ele combina aqui? Qual é a evolução do Next para o React? Existem elementos da página, como assim um menu do topo e um menu lateral, que normalmente eles são os mesmos para toda a aplicação. O que vai mudar, se você for fazer tipo um dashboard, é o conteúdo que está sendo renderizado aqui no meio, né? E ele entende que aquele componente, se você fizer da maneira correta, vai ter um menu aqui futuramente. E ele não foi atualizado quando você mudou de menu, navegou, ele não atualiza o DOM. Ele é inteligente, ele foi feito de uma maneira que ele só atualiza no DOM o que foi modificado. Mas ele cria um novo esquema de árvore, entendeu? Tipo, é isso. Eu vou trazer um exemplinho aqui para vocês do que isso significa quando a gente cria, por exemplo, um elemento aqui que não cuida. Isso aqui é conhecido como componente controller React. Deixa eu ver aqui uma coisa. What's controlled component in React? A controller component is a component that renders form elements and controller them by keeping the form data in the component state. Tá, é isso mesmo. Depois a gente entra nesses detalhes mais elaborados. Então vamos continuar aqui. Cara, 9h30, eu acho que eu tô indo um pouco mais com calma aqui, mas beleza. Aí, ó, então, então, o foco desta aula é no React, mas a gente está aqui aprendendo, na verdade, conceitos mais React, tá? Junto com o Next. Mas o recurso de criação de links, bom, o único requisito é exportar por padrão. Então, para esse negócio funcionar, só para vocês terem uma diferenciação, se você tirar o default aqui, ele não vai abrir, ó. Eu tirei o default, ele não dá erro lá, mas ele dá erro aqui, ó. Vou atualizar, ele não vai conseguir encontrar. Ele até fala. É legal que os erros do React, do Next, ele veio mostrando, dando explicações. Você não fica perdido nos seus erros. Ele fala, ó, the default export is not a React component in page primeiros. Então ele fala, você não colocou ele como padrão, tem que ter obrigatório, tá? Por causa da configuração da renderização. É obrigatório ter a palavrinha default aqui, ele vai funcionar. Uma outra coisa, outra curiosidade,
essa função aqui que está sendo retornada não necessariamente tem que ser o nome do arquivo, tá? Você pode colocar aqui, ó, primeiro o FRR e vou salvar, vou atualizar, ele vai dar certo, ele vai carregar. Não é obrigatório. Opa, não é obrigatório, tá? O que ele está abrindo lá na URL? Esse cara aqui. Então, se você renomear ele para primeiro o FRR aqui, aí sim, lógico, ele não vai encontrar. E ele também é case sensitive, tá? Então, aqui ele volta a funcionar a rota, né? Ele volta a funcionar a rota, mas se você botar aqui primeiro com letra maiúscula, ele vai identificar que é outra coisa, tá? E ele também não vai encontrar. Beleza? Mas se você colocar primeiro aqui com letra maiúscula na URL, aí ele encontra. Eu esqueci. Só que é muito incomum você, né, ter URLs. Caramba, digitei tudo errado aqui. Ó, ele nem tá deixando. Ele nem tá. Como é que eu forço esse negócio aqui para primeiro aqui? É porque ele tá selecionando selecionando ali aquela URL. Ó, bom, ele vai, mas eu não tô conseguindo aqui. Mas aqui por padrão não é comum. A gente vai usar a lógica de letra maiúscula nos nossos componentes, tá? Beleza? Então, ok. Vamos continuar aqui. E daí vocês devem ter. A gente não fez aqui um exemplo, né? Mas eu falei, cara, ele pega JavaScript aqui dentro, né? Então, por exemplo, se eu quiser, dentro aqui, né, antes do return, eu declarar uma constante chamada título, opa, e atribuir um valor aqui para ela, página da UFRR. E se eu quero, digamos, colocar ela dentro aqui da minha página, né? Como que eu faço? Se eu botar somente direto assim, ela não vai funcionar, né? Ele vai ler como título, né? O texto plano, para substituir o conteúdo, meio que para executar código JavaScript dentro do HTML, o que eu faço? Envelopa ele, né? A gente chama de wrap, engloba ele com chaves, tá? Perceba que ele mudou de cor, né? Ele fala, ó, agora a gente está executando a variável JavaScript que está dentro desse escopo, né? Ou de um escopo global ou de um escopo local. Poderia ter declarações de variáveis locais aqui, né? Aqui ele está, digamos, um pouco mais global. Você pode declarar funções aqui também, né? Então você pode ter assim um function teste, ou seja, código JavaScript aqui retornando X, sei lá, retornando qualquer coisa, ou escrevi errado function, né? Function, retornando nada. E professor, estou vendo que você não está colocando ponto e vírgula. Estou percebendo que o padrão é não colocar mais ponto e vírgula, tá? Às vezes até a galera configura o VS Code para tirar o ponto e vírgula, porque por padrão, quando eu salvar, dependendo da forma que você salvar, ou você identar o código, ele coloca ponto e vírgula. Eu identei, ele colocou ponto e vírgula para mim. Eu tenho que até modificar isso, tá? Mas então aqui, ó, isso aqui é código JavaScript. Estou usando a variável do JavaScript, agora se eu atualizar ele aparece, ó, página da UFRR. Se eu quiser chamar uma função aqui, chamar essa função aqui teste, basta eu posso chamar ela diretona aqui, ó, tan, com não é comum, né, você chamar um código sem estar englobado por muitas vezes algum e daí ele veio o nada aqui, né? Normalmente você coloca, né, o teu código englobado por uma tag, né? Então, vou botar aqui uma div também, vai ficar tudo div aqui nesse sentido. Estão entendendo tudo bacana? Tá com alguma dúvida? Estão entendendo? Ó, né? Ok, então aí. Beleza? Então,
Tá tranquilo. Beleza. Uma outra regrinha. Eu não posso renderizar, isso aqui vocês já sabem também, mas só para deixar claro, eu não posso renderizar duas tags, por exemplo, botar aqui H2 de mesmo nível, né? Ele já até dá um erro, ó. Tag H2. Com o mesmo nível, mandando para a função return. A função return, ela está esperando uma tag única, tá? Ele até acusa um erro. Ele fala aqui, ó, expressões JSX devem ter um elemento pi. Você não pode mandar dois elementos pis, digamos assim, de mesmo nível. Tem que ser somente um elemento pi com seus filhos, tá? Esse é o padrão. Ele até aceita salvar, ele dá um erro, ele mostra o erro lá. Ele fala, olha, tá errado aqui, você tem que englobar. Como que você pode englobar? Alguém sabe o nomezinho da forma de englobar de uma maneira mais sem ser por div? Porque daí, se eu pegar aqui e englobar pelo div, ele cria. Isso mesmo, Cristiano. Ó. Aí ele cria para mim, aqui na minha pasta, na minha página, se eu inspecionar esse código, que já está inspecionado, né? Ele criou o div mais global e criou os meus elementos aqui que eu passei para ele. Mas se por acaso você não quiser que ele sempre crie um div, escreva um div por algum motivo, né, que ele fique esses caras sejam criados num nível acima, né, como se não aparecesse div, daí você usa o fragment. Tem dois jeitos de fazer. Você pode importar, ó, esse aqui é um jeito clássico, né, que não é utilizado, mas só para vocês saberem. Eu posso importar o React da biblioteca React, né, o React com a letrinha maiúscula, puxar aqui uma tag agora chamada React.fragment. Opa, com letra maiúscula também. Ó, e ele já completa aqui para mim. Esse é um jeito de usar o fragment, é um recurso. Eu atualizei. Agora, ó, perceba que eu não tenho mais aquele div, a minha página não quebrou e ele né, englobou, mas não está renderizando. É isso que o fragment faz. Ele engloba, mas não mostra aqui na árvore DOM. Tá? Só que o jeito mais utilizado, digamos 99% do código, não é assim. Esse é um jeito meio legado de fazer. Né? O jeito correto de fazer é com o fragment assim, uma tag vazia, em cima e embaixo, você fecha ela. Configurem aí vocês, tá? O identador, tá? Para quem não está configurado ainda. É a mesma coisa daquele outro. Beleza? Mas aí fica a critério. Você usa um div, utiliza o fragment. Então ok. O que está aqui no meu roteiro? Tá. Aqui, perceba que os nossos arquivos estão .js, ou seja, eles estão JavaScript puro. Qual que é uma coisa ruim disso aqui, né? Isso aqui, ele vai funcionar, vocês estão vendo que está funcionando. Ele meio que está convertendo o código. Ele mostrou assim, cara, ó, isso aqui é uma propriedade. Olha aqui essa tagzinha que está me aparecendo, JSX. Ele está identificando esse cara como JSX. O que é o JSX? O JSX é outra tecnologia que veio junto com, né, aparentemente talvez foi criado no Vue, mas é utilizado no React, ou foi o React que criou. Algum desses frameworks meio que consolidou isso, mas é uma extensão da sintaxe do JavaScript. É como se fosse o XHTML, sei lá, com recursos a mais. É semelhante a uma linguagem de template. Igual a gente utilizou o handlebars, igual a gente utilizou o Pug em algum outro momento, mas com todo o poder do JavaScript, é compilado para chamadas React. Na verdade, quem criou o JSX foi o React. Que ele cria esses elementos, né? Ele identifica que retorna objetos JavaScript sim, chamados element React, tá? O que é isso?
Por exemplo, vamos criar um outro, vamos deixar assim esses arquivos como histórico, vamos criar um outro arquivo aqui chamado jsx1.jsx. Perceba que ele muda o ícone. Vocês já devem estar com, né, o componente de mudar o ícone instalado aí, né? Para criar um componente React, né? E tudo aqui é componentes. São componentes conversando com componentes. Então tudo é componente. Export the full. Ele até já mostra aqui para mim um tab 9 aqui, né? Você bota o handler, home, sei lá. Eu vou botar aqui JSX1 mesmo. Eu vou renderizar essa função que a gente retorna. Esse é o padrãozão, né? Se você quiser retornar alguma coisa aqui, eu gosto de dar um enter assim, e você coloca qualquer tag aqui ou bota o fragment e ele já completa para mim. Tá ótimo, tá uma página em branco, tá uma tela em branco para eu escrever aqui. E qual é a diferença? Ele agora, o nosso Visual Studio Code, tá entendendo mais fácil, vai me dar recursos para, por exemplo, eu fazer isso assim, eu só começo a escrever, eu quero escrever um H1 aqui, eu começo a escrever H1, ele já completa para mim, ele já coloca o emit abbreviation aqui, beleza? Aqui, nesse primeiro, por exemplo, se eu botar aqui H1, ele não completou para mim, tá? Isso aqui é só uma mudança que auxilia na produtividade, né? E ele te dá outros atalhos no JSX, tá? Por exemplo, se você quiser criar uma div já identificando uma classe CSS específica, então você escreve div.ufrr, ele já cria uma div com o jeito class name. Por que ele não coloca classe, né? Vocês já sabem disso, mas só para reforçar, porque a palavrinha class, que é lá do CSS, ela é uma palavra reservada do JavaScript. Como eu estou juntando o nome, como eu estou juntando o código JavaScript e CSS, ele não iria saber o que é JavaScript, qual é o class do JavaScript e o que é class do CSS. Então, ele pré-definiu que o class é JavaScript e o class name é CSS. Lá na hora de... Então, aqui, ó, eu vou botar aqui teste. Vou renderizar aqui para identar. Ele converte esse class name para class lá na árvore, né? Então, aqui, ó, dentro do meu básicos, se eu botar aqui JSX1, ele vai abrir o meu teste aqui. E aqui no meu código, se eu inspecionar, a minha classe, né, ele converteu para a classe, né, CSS. Beleza. E ele já faz isso meio que automaticamente para mim. Se eu tiver se eu quiser botar um ID e uma classe combinada, então você vai chamando elementos, né? Você pode colocar aqui, sei lá, spam.aclasse UFRR, eu vou botar ponto de novo, é outra classe, né, DCC, com o ID teste. Aí, ó, ele combinou as classes, né, no mesmo nível e botou o ID específico, então você ganha meio que uma produtividade e outros recursos a mais, tá? Ele identifica. Então, nós vamos trabalhar com JSX e depois, quando a gente introduzir o TypeScript, vai ser o TSX. Beleza? Tranquilo. Professor, isso é o básico do básico? Sim, galera. A gente está na introdução aqui dos conceitos. Depois a gente vai para as atividades, para as coisas mais elaboradas. Beleza? Então, ok. O que eu coloquei aqui? Conseguir utilizar códigos HTML dentro do JavaScript, beleza? Antigamente nós separávamos em HTML, CSS e JavaScript. Antes você, né, tinha o padrãozão, assim, o HTML, CSS e JavaScript era como a gente estava desenvolvendo, né, no começo do curso aqui dessa disciplina. O que era HTML, o que era CSS, você importava o CSS, você importava o JavaScript. Agora é uma coisa só. Professor, cadê o CSS? Calma, a gente só está chamando aqui, mas nós não estamos utilizando ainda.
Existe uma maneira de fazer isso mais dinâmica, mais fácil, e principalmente a gente vai utilizar uns frameworks CSS, tá? A gente não, dificilmente a gente vai criar um CSS meio que do zero aqui na mão para ganhar em produtividade, para ganhar em padronização. Existem frameworks que, né, corrigem erros, então a parte de visual a gente vai ver nas próximas aulas, mas agora é tudo uma coisa só, tudo um arquivo só, tudo um código só, eles conversando os três entre eles, né? Você só fazendo esse controle. Então, hoje em dia separamos arquivos em componentes, tipos de componentes, nível de acesso e importância de projetos, tá? Um componente representa um botão, um componente representa um formulário, uma tela. O que eu estou falando? Normalmente, um projeto Next, ele tem uma pasta no nível do Pages chamada componentes. Eu vou criar aqui um novo arquivo. Novo arquivo não, desculpa. Uma nova pasta chamada componentes. Beleza? Ele até muda o íconezinho aqui. E basicamente, o Pages, ele vai renderizar o que você criar em componentes. Por exemplo, eu vou criar uma página inteira e vou criar um componente para o meu menu, topo, vou criar um componente para o meu menu lateral. Vou fazer aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando a gente cria uma pasta, esse negócio não está indo certo. Tá selecionado errado aqui. Eu quero desselecionar esse negócio. Aqui, ó, a minha página. Aí aqui eu tenho um topo do meu como é o nome que eu estava falando antes, um dashboard, né? Que ele tem uns botãozinhos aqui, o logo aqui, o menu e aqui o conteúdo, tá? Uma página simples aqui. Isso daqui normalmente é um componente. Esse menuzinho aqui de sair, menu do usuário, é um componente. Esse cara, ele pode ser um componente já junto com esse do logo, tá? Esse cara é um componente separado, tá? Com os menus itens. E esse cara de content, aqui o conteúdo mesmo, é outro componente. Professor, a gente já falou sobre isso. Isso, mas eu tô falando que tudo é componente. E até esse cara é um componente. Só que esse cara é um componente que eu fui dando import nesses outros componentes e fui montando ele. Ou seja, se eu criar uma página 2 e quiser utilizar o menu do topo, eu dou um import em menu topo, tá? E o mesmo menu topo vai ficar em um arquivo só, que se eu modificar esse menu topo, colocar uma outra logo, colocar um outro recurso, ele vai aparecer tanto aqui quanto aqui nessa segunda página. E é isso, tá? Você monta um esqueleto e você vai especificando o seu código para ele ser reutilizável, beleza? Por isso nós criamos uma pasta de componentes. E aqui nos componentes existem padrões de projetos que você pode ir criando arquivo aqui, né? A gente pode criar assim, página 1, como exemplo, página 1, ponto JSX, né? E a gente pode criar tudo aqui, como fosse um scriptzão. Mas, mais para frente, a gente vai definir um padrão de projeto que a gente vai ter aqui os nossos componentes do, sei lá, do menu. Nós vamos ter o nosso componente do usuário. São coisas relacionadas a que só aparece pro usuário, para a parte de menus, sei lá, botões. Daí você... mas isso é da sua cabeça, professor. Existe uma referência sobre como organizar o projeto, tá? Muitas partiram dessa daqui, ó, do DDD. Não a descagem direta à distância. Não essa. Mas
sei lá, modelo projeto, deixa eu ver se ele acha aqui. Padrão de projeto, que é o Domain Driven Design. Ó, quais são os 3 pilares? Aí tem esse blog aqui. Existe um livro, um cara criou um livro que ele definiu esse conceito. O que é o Domain Driven Design? Quem diz que para desenvolver uma aplicação é só sentar e escrever o código? Não sei quem disse isso, mas alguém deve ter dito, né? Ou a gente acha que é assim quando a gente está começando a desenvolver. Para o desenvolvimento de uma simples aplicação, é necessário ter um contexto das regras de negócio da sua aplicação e qual o resultado final que deseja obter. Para alcançar isso e facilitar manutenções futuras de código, é interessante que o código reflita sobre a lógica da vida real do produto. Esse casamento entre as regras de negócio e código em si é chamado de DDD, Domain Driven Design. Definir o design dirigido ao seu domínio de negócio. Vou fazer um sistema de controle de notas da UFRR. Então, eu vou separando meus componentes, minhas páginas, por nível de reitoria, departamentos, aluno, funcionário. Você faz aquele modelo de projeto. E o teu código deve refletir um certo modelo de projeto para você documentado, tá? Onde você saiba encontrar as coisas, onde você consiga dar manutenção do seu código participando de um time, outras pessoas entendam e elas consigam implementar, onde códigos sejam reutilizáveis de maneira mais prática, ou seja, coisas que são repetidas em vários sistemas, várias telas, elas ficam de uma maneira global. Coisas mais específicas ficam mais dentro, né, de outras páginas, onde ela é utilizada somente por uma tela específica. E assim por diante. Tá? É isso que esse cara aqui fala. Então, em contextos de domínios complexos, a divisão de subdomínios dentro de uma aplicação pode ser muito grande. A manutenção desses subdomínios pode significar uma alta complexidade técnica para a entrega de uma simples funcionalidade. Mas para entender como fazer a divisão inteligente, é necessário que todo o time esteja engajado nas decisões estratégicas. Bom, não vou também deixar isso daqui como leitura. Então, tem várias leituras, né? Que ele fala aqui do domínio, define as coisas, ó, linguagem ubíqua, ele dá uma certa divisão de pastas. Professor, isso é meio chato. Cara, isso aqui vai ser o diferencial quando vocês forem numa entrevista de trabalho, tá? Porque a galera normalmente aprende isso depois que se forma, ou se a sua disciplina de gerência de, de engenharia de software estiver bem atualizada, tá? Mas se não, você só aprende isso lá fora. Então, eu estou dando aqui uma ideia para vocês irem se aprofundando. Nós vamos utilizar um padrão de projeto aqui, tá? Mas e esse padrão de projeto, eu só queria fazer essa introdução para vocês verem onde ele acontece. Normalmente é a comunicação entre componentes, páginas e até umas outras paginazinhas aqui de API, de comunicação com o seu back-end. Saibam que o back-end no Next tá aqui dentro dele mesmo, tá? Então ele fica um projeto só para o back e pro front. Só que isso não é obrigatório você utilizar assim. Você pode fazer o seu back-end externo em outro projeto Node para você ter mais liberdade, mais configuração, tá? E só chamar as rotas aqui, tá? Consumir as APIs aqui. Beleza? Até porque vocês já ouviram falar desse conceito aqui? Microserviços? Vocês já ouviram falar? A gente está terminando a aula aqui, eu vi que o nosso tempo... Basicamente,
professor, se você está jogando conceitos aleatórios, não é aleatórios. São conceitos que estão encadeados que a gente está vendo aqui. O microserviços ele surgiu na parte do back-end. Foi, em vez de ter um projeto Node, que esse aqui é o meu back-end, foi visto que para dar manutenção, aqui está melhor. Eu poderia ter a parte do cliente, que é o nosso, sei lá, o nosso React, e a API do Gateway aqui, né? Aqui tem uma API Gateway, né? Essa parte seria o back. Dependendo da sua aplicação, ela tem, por exemplo, umas rotas de cadastro, um CRUD de produtos, tá? Cadastro, edição, atualização, exclusão de produtos. E outras rotas são de venda do produto, que ele conecta com uma API externa de pagamento, né, de cartão de crédito, alguma coisa assim. Você poderia ter uma coisa só aqui e separar isso por pastas dentro de um projeto só. Mas o que é o microserviço? Ele separa funções do back-end que tem as suas especificidades. E cada função dessa, ela é digamos assim, independente da outra. Ela normalmente tem a sua própria conexão com o banco, pode ter bancos diferentes. O que isso aqui possibilita? Se os meus... no final das contas, os microserviços vários back-ends, tá? Só que daí você tem um gateway que meio que configura o que é o gateway. No final das contas, ele é um switch de rotas, né? Um arquivo, um script que você chega, uma leitura, assim, uma função que lê a rota e verifica a sua URL que você passou da API e consome e chama aquele serviço específico. E volta. Dele aqui voltou os produtos, aqui ele voltou, sei lá, a parte dos clientes, aqui ele voltou a parte do pagamento, aqui eu tenho um back-end de login específico para login, fazer login com Eu posso, então, o que isso possibilita? Eu posso ter um microserviço, um back-end aqui, feito em Node e em JavaScript puro. Eu posso ter um back-end feito em Python, eu posso ter um back-end feito em C# ou Ruby ou Rails. Aqui outro back-end feito em qual outra coisa que estão utilizando? Sei lá, Java, né? Quem gosta de Java. Lógico, o que isso ocasiona? Caramba, é um projeto grande, não tem uma stack totalmente definida, cada coisa está feito numa linguagem. Para dar manutenção nisso pode ser difícil, mas você tem essa possibilidade. Em projetos muito grandes, isso acontece mais, tá? Em projetos, sei lá, pequenos, entre médio e pequenos, ou iniciais, assim, normalmente você define uma stack. Não, cara, para a parte de front, a gente vai utilizar o React com Next, e aqui vai ser Node, e o nosso banco vai ser o Mongo, ou o nosso banco vai ser o PostgreSQL. Essa é a nossa definição. Você quer botar outro banco para a parte de listagem de produtos, um banco em memória, aí ele fica separado, entendeu? Separa. E é isso. E por que eu estou falando de microserviço? Porque é uma coisa que vocês têm que entender. Lógico que aqui a gente deu uma revisão meio geral, tem formas de fazer. E o que surgiu ultimamente para terminar a aula e para ser mais um conceito jogado na cara de vocês, no sentido de procurem depois. O back-end ele foi se consolidando dessa maneira e a galera percebeu, isso funcionou. E o front ele estava ficando para trás. E o que eles falaram? Não, vamos criar um microserviços para o front-end. Então foi criado o micro front-end. Oh my God! Isso mesmo. Aqui é um link que eu acho legal do Medium, muitas vezes. Eu vou botar aqui para vocês lerem novamente. Então, nós tivemos 4 links grandes. O que é o micro front-end? Basicamente,
É a separação da parte do front em pequenos outros fronts, tá? Para projetos pequenos, a minha avaliação é que isso não é necessário. Não é necessário. Por quê? Dependendo do nível de separação, você pode ter. Ele pode demorar um pouco mais do que você fazer uma coisa só. Vocês estão me entendendo? Porque ele vai passar por um nível a mais de roteamento ali para saber que coisa puxar. O que isso tá? O que eu estou querendo falar? Ó, vou abrir o site do UOL Notícias aqui, que me veio na cabeça agora. Digamos que esse site, esse front-end foi feito, é da Folha, né? Folha UOL. Foi feito em micro front-end. E o que isso ocasiona? Ele pode ter deixado o menu do topo para um front-end só, tá? Para um projeto front-end só. A parte das notícias aqui para outro projeto front-end. E em algum momento ele está montando essa página. E a parte aqui de login aqui, de entrar na folha, é outro front-end, tá? Então ele te dá uma flexibilidade de cada time, cada pessoa ou time poder implementar os sistemas em linguagens diferentes, onde ele só mande o resultado para montar a página, e isso é chamado de micro front-end, tá? Então, 2016, não é uma coisa recente. Então, bom, aqui ele está dando um exemplo, tá? Do que pode ser o micro front-end também na prática. E, bom, depois a gente volta para o nosso Next. A gente vai ter na próxima aula alguns exercícios aqui no Next, tá? Para consolidar alguns conceitos. Beleza? Falei bastante. Deixa eu parar a aula aqui. Foi uma aula mais introdutória, mas necessária.